Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos, irmãos queridos que nos visitam, amigos. Eu gostaria de começar fazendo uma oração por aqueles que estão em iminência, pelo governo, mas especialmente pelo governo das igrejas evangélicas, das igrejas bíblicas, né? Todos nós carecemos de oração. Nós temos visto homens de Deus que são modelos para nós e escreveram livros, muita coisa boa, muito material, mas têm caído no laço do diabo, têm sido enganados e desviaram-se da fé, foram infiéis em vários sentidos, alguns sentidos, e com isso esses vasos se quebraram e provavelmente não voltarão mais ao ministério. Isso dói muito no nosso coração e traz um temor muito grande também, porque sabemos que nenhum de nós está de pé por força própria. E se nós estamos de pé, cuidemos para que não venhamos a cair também, porque não há ninguém que possa estar de pé se não for pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pelo livramento que Deus nos traz. Nenhum homem, nenhuma mulher, por mais maduro que seja, está livre do seu próprio coração enganoso e das ciladas do diabo. Vamos orar pelos nossos irmãos, obreiros de várias igrejas no mundo inteiro, e pedir também esclarecimento nesse texto que nós vamos continuar estudando de 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos orar? Ó Deus, Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor da igreja, é aquele que traz os trabalhadores para a sua vinha, porque o trabalho é grande e é necessário, sim, mais trabalhadores, é o que nós pedimos também. Mas nós também oramos por aqueles que já estão com a mão no arado, que já estão trabalhando na obra do Senhor, na disseminação do Evangelho, não só aqui em Campo Grande ou no Brasil, mas em todo o mundo. Todos somos homens miseráveis, pecadores, falíveis, nós somos todos cheios de falhas e precisamos muito, Senhor, desesperadamente nós precisamos do Teu Espírito de poder, de amor e de moderação, que Ele supra as nossas vidas, que Ele nos leve a uma vida simples, que Ele nos leve a um contentamento em Cristo, que Ele encha o nosso coração de paixão pelo Redentor, para que então as coisas do mundo, e em especial as tentações, não nos apanhem, Senhor, porque nós somos sujeitos a toda e qualquer tentação, toda e qualquer paixão, Senhor. Por isso eu peço por mim, pelo Rodrigo, por todos os nossos diáconos, por todos os irmãos nesse mundo inteiro que servem ao Senhor. Senhor, nos dê corações humildes e tementes a Deus, que se curvam diante da Tua palavra, que temem ao Senhor de todo o coração e andam nos Teus caminhos. Preserva-nos nesse caminho, Senhor, porque sem Ti nós não conseguiremos. Nós precisamos desesperadamente de Ti, Jesus. Tira o nosso coração de pedra, nos dê um coração de carne. Ó Deus, que o coração de Jesus Cristo, como nós pedimos nessa última música, que o Senhor nos dê este coração, semelhante ao Teu, um coração manso e humilde, totalmente satisfeito na beleza do nosso Deus. Que assim nós não venhamos a ser apanhados por propostas indecentes desse mundo. E tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos que caíram na tentação do pecado. Tem misericórdia desses homens, Senhor. Ó Deus, dentro do Teu poder, restaura os relacionamentos que foram quebrados, produz profundo arrependimento no coração de todos eles, para que haja uma cura. E apesar do ministério, o mais importante não é o ministério, o mais importante é reatar um relacionamento com o Pai. Que assim seja, que eles possam continuar caminhando e sendo abençoados pela paternidade de Deus. Ó Deus, assim Te peço, e peço que essa palavra de hoje também traga esclarecimento a respeito dos
das qualificações diaconais, que nós possamos ser esclarecidos, para que saibamos em que caminho os nossos líderes devem andar e como nós podemos ajudá-los. Ó Deus, que essa palavra esclareça a igreja, traga luz, como a tua palavra de fato é, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que assim o teu Espírito Santo também nos dê ouvidos de ouvir ao que o Espírito mesmo diz à igreja. Não este miserável, mas que os irmãos aqui ouçam o Senhor, não o homem. Que essa palavra seja recebida como palavra de Deus, e não de homem, como de fato ela é. E usa-me, Senhor, para glorificar somente o teu nome e exaltar a Jesus Cristo, Redentor, e edificar a tua igreja, Senhor. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Queridos, então vamos dar continuidade aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 3, 1 Timóteo. Estamos aí na 11ª exposição dessa carta de Paulo a Timóteo. Nós vimos que ele não pôde estar em Éfeso, Paulo não pôde ir para Éfeso, então ele manda Timóteo, que estava em Éfeso, como, digamos assim, o pastor principal ali na igreja cristã em Éfeso. E ele, então, dá instruções para Timóteo, como escolher e treinar presbíteros e diáconos, para que aquela igreja fosse uma igreja forte e dentro dos princípios de Deus. Deus usa homens para liderar a igreja, para conduzir a igreja. Ele é o pastor supremo, mas ele levanta homens para isso. E ele fala aqui no capítulo 3 algumas qualificações que nós já vimos para os presbíteros, que são os pastores da igreja, os episcopos, os supervisores. Vimos todas as qualificações nos primeiros versículos, até o versículo 7. Vimos também que algumas mulheres são auxiliadoras desse ministério, não de forma oficial, mas de forma importantíssima, adornando o ministério dos irmãos pastores e diáconos. Essas irmãs, como secretárias, auxiliares, estão ali para esse auxílio, não necessariamente as esposas dos líderes, mas irmãs que são chamadas para essa função, que Deus dá dons para essas irmãs auxiliarem a edificação da igreja local. Nós já vimos isso. E nós vimos, então, as duas últimas qualificações na última exposição, para os presbíteros, que eles não poderiam ser neófitos, nem arrogantes. Nós vimos em 1 Timóteo 3 e Tito 1, eles não poderiam ser novatos na fé, não necessariamente eles não podem ser novos de idade, às vezes são novos, porém são irmãos experientes, irmãos provados, irmãos que estão caminhando nos caminhos do Senhor há um certo tempo, e já têm familiaridade com o Evangelho, já demonstraram seu testemunho dentro da igreja, então são também considerados presbíteros, não neófitos. E também a outra qualificação é que eles tenham bom testemunho dos de fora, que não tenha nada que seja escandaloso na vida deles, não que eles sejam perfeitos, sempre vai ter alguma falha, algum erro, mas que não sejam erros graves, como um adultério, por exemplo, ou um vício grave de jogos, de bebida, e outras coisas, que não seja algo desse tipo, que não seja algum escandaloso. Então, que tenha bom testemunho dos de fora, que também pague em dia suas dívidas, tudo isso faz parte de ter bom testemunho dos de fora, E nós hoje vamos então finalizar falando as qualificações dos aspirantes ao diaconato. Nós vamos ler aí do versículo 8 até o versículo 13, pulando o versículo 11, que nós já vimos na aula passada, Nós já vimos o versículo 11. Então, de 8 a 13, exceto o 11. Vamos lá. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Agora o versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez
na fé em Cristo Jesus. Paulo está falando então sobre um novo ofício que ele coloca aqui para Timóteo, orientando ele para que a igreja de Éfeso então tenha esses dois ofícios funcionando dentro da igreja. Primeiramente os episcopos, os bispos ou os presbíteros, que também são os pastores, e agora ele fala dos diáconos, somente dois ofícios, somente dois. Então, os diáconos, a palavra diacono, é a mesma palavra no grego, ela traz a ideia de quem serve às mesas, né? Isso significa cuidar da subsistência dos membros e dar apoio ao ministério da palavra. É isso que o diácono faz. Ele está ali para administrar os bens da igreja, as finanças da igreja, manter o suprimento da membresia, né? Manter a ordem nos cultos, no estabelecimento onde a igreja se reúne, e com isso tudo ele dá o final, o ponto principal dessa atividade diaconal, dos diáconos, é apoio ao ministério da palavra. Vejam, tudo o que Deus quer que uma igreja seja, que ela seja uma igreja bíblica. O ministério central de uma igreja é o ministério da palavra, porque é através da palavra que Deus se faz conhecido ao mundo, aos irmãos dentro da igreja, aos membros e a toda a humanidade, até os confins da terra. É a palavra, então tudo dá apoio à palavra. A igreja não está em primeiro lugar, colocada no mundo, como para ser um serviço de assistência social. Não é isso, nós não temos a obrigação, por assim dizer, de cuidar dos pobres em todos os lugares aqui de Campo Grande, como o governo tem, como a prefeitura tem, como o Estado precisa fazer. Porém, a igreja também auxilia dentro das suas possibilidades, desde que o ministério da palavra continue sendo fiel às Escrituras, continue ativo. Uma vez que a missão principal da igreja está em dia, por assim dizer, fazendo a tarefa de casa, né? Aí então é possível sim ajudar a comunidade, não tem nada demais fazer isso, né? Mas nós não estamos em primeiro lugar aqui para isso. Nós estamos em primeiro lugar aqui para pregar o evangelho e fazer Deus conhecido a toda a nação, povo, tribo, língua e assim vai. Nós estamos aqui como um representante, como um posto avançado dos céus na terra, como um posto avançado do exército, né? Do exército do Senhor, revelando o Senhor ao mundo, né? Então essa é a ideia do diácono, exercer esse apoio ao ministério da palavra. Quando Paulo começa aqui, vamos lá, o versículo 8, ele começa dizendo, semelhantemente, ele está querendo dizer então, que tudo que ele falou para os presbíteros, semelhantemente ele diz então aos diáconos, olha para as qualificações que eu já passei para os presbíteros, então agora o diácono também tem que ter as mesmas qualificações. Algumas Paulo vai repetir nesse trecho que nós lemos e outras não. Mas se você quiser saber quais são as qualificações exigidas para que uma pessoa, um irmão, seja um diácono, você pode estudar desde o versículo 1, ok? Então é isso que ele quer dizer com semelhantemente, que também deve estar juntos, né? As qualificações exigidas para os presbíteros também servem para eles. E ele continua dizendo que sejam respeitáveis, é necessário que sejam respeitáveis. O que significa respeitáveis? Paulo quer dizer aqui que esses homens precisam ser homens dignos, homens íntegros, né? Que homens íntegros a ponto de que eles se dão ao respeito. Eles não só respeitam as pessoas, respeitam as autoridades, precisam ser homens mansos de coração, para também aprender a respeitar aqueles que estão de forma como autoridade acima deles, né? Tanto o governo civil quanto dentro da igreja, né? Mas eles também são homens que se dão ao respeito, são homens de caráter, são homens que não se deixam envolver com circunstâncias que podem fazer com que a sua reputação fique manchada,
né? Algum tipo de brincadeira, algum tipo de situação que pode colocar a sua reputação em risco. Tipo assim, a igreja vê aquele homem, né, pregando no domingo, mas depois durante a semana toda a igreja vê ele também no boteco, fazendo outras coisas, né, que podem manchar a sua reputação. Aquilo atrapalha, né, desautoriza a sua posição de pregador do evangelho, por exemplo, né? Perdão, aqui está falando de diácono, né? O servidor das mesas, né? Aqui ele fica então desqualificado para essas coisas. Então ele precisa ser respeitável. São homens honestos em tudo na sua vida, não é? Homens que procuram sim colocar a sua vida em ordem, suas finanças em ordem, ter as contas em dia. São homens equilibrados por conta disso. Não são, por assim dizer, meninos inconstantes que se deixam levar, por exemplo, compras desnecessárias, né, muitas paixões e fazem dívida e fica com o nome sujo na praia. Não tem, eles são equilibrados nesse sentido. Eles sabem puxar o freio de mão, não é? Na hora de parar. E são homens assim respeitáveis. Eles são de postura moral. Ele tem postura moral. São homens que não se deixam levar por pornografia, por questões ali de coisas ilegais e até ilícitas, não só aos olhos de Deus, mas também aos olhos dos homens, não é? São pessoas que estão ali demonstrando um caráter moral, não é? Então são homens não dados também a gracejos infames, não é? Eles sabem respeitar e se dar ao respeito. É isso que significa homens respeitáveis. Então os diáconos estão comprometidos com esse tipo de postura, né? de ética. É uma vida ética moralmente boa, não é? Depois Paulo diz que eles também são de uma só palavra, de uma única palavra. São homens que não mudam de opinião de acordo com a conveniência deles, né? Então se a coisa vai pegar para mim, vai ficar ruim para mim, eu vou mudar de decisão e tal, né? Não, inclusive é interessante, o salmista também escreve um salmo, e ele diz ali que é preferível que ele amargue um prejuízo do que comprometer a sua palavra. Ele prefere, né, ter um prejuízo do que mudar a sua palavra. Quando ele deu a palavra, ainda que ele deu a palavra, e aquilo vai trazer para ele, depois no meio do caminho ele percebe que aquilo vai trazer prejuízo, mas mesmo assim ele não se retrata. Diz ali então que ele não muda, Então são homens de caráter, né? São homens respeitáveis, de uma só palavra, como diz aqui, não é? Homens de uma só palavra também diz que são homens leais, são confiáveis, homens com que a igreja possa contar. Tipo assim, ele deu a palavra, eu vou assumir uma determinada missão tal dia, eu vou estar lá para limpar a igreja, para conduzir, né, um grupo de irmãos e de irmãs ali para fazer uma boa limpeza, pintura, uma obra dentro da igreja, e ele está lá, no horário marcado, no dia marcado, ele é responsável, né? Ele tem essa fidelidade. Então é de uma só palavra, confiáveis. Eles não são inconstantes ou de ânimo dobre, conforme Tiago 1:5-8. Tiago 1:5-8 diz que a fé, ela amadurece a ponto de que o homem tenha uma palavra firme, e que aquele que tem a palavra firme, se ele não tem, ele pode pedir a Deus, com a certeza de que ele vai receber sabedoria, mas peça com fé e não com dúvida, porque aquele que duvida é semelhante ao homem que está como a onda do mar, né, que vai e volta. Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu vou confiar em Deus? Não vou? Sabe aquele homem que fica sempre em cima do muro, né? Ele não sabe se é melhor vir para cá, se é melhor ir para lá, então ele fica ali, inconstante, né? É um homem de ânimo dobre ou duplo, né? Ele tem um ânimo duplo. Bom, eu não vou dar minha posição aqui no grupo, porque senão eu posso me comprometer com um grupo ou com outro, então eu vou ficar neutro. Não existe neutralidade, ele tem que se posicionar, né? Isso é um homem de palavra. Paulo continua dizendo que eles não são dados a muito
vinho, e também, eu juntei os dois aqui, né? Não são dados a muito vinho, e também não são cobiçosos de sórdida ganância. Alguns dizem que não dados a muito vinho, comparando com o presbítero, né? Para o presbítero, Paulo fala assim, que eles não sejam dados ao vinho. Então parece que o presbítero não pode tomar nenhuma gotinha, né, de vinho. Agora o diácono pode tomar um pouquinho, não dado a muito, então um pouquinho pode. Mas Paulo não quer dizer isso, ele quer dizer que o ministério da palavra, pela importância, ele tem um peso maior, porque para quem mais é dado, mais é cobrado, para o presbítero no caso. E a Bíblia nunca diz que a bebida alcoólica é proibida. A Bíblia não dá proibição à bebida alcoólica. A Bíblia dá proibição à embriaguez. Por quê? Porque religiosos, legalistas, pesados em suas doutrinas extrabíblicas, né? Pegam uma doutrina extrabíblica, não pode beber. É extrabíblico, porque a Bíblia não diz que não pode beber. A Bíblia diz que não pode se embriagar. Então, aí fica fácil. Eu tenho uma lei, um jogo de regras que eu criei para mim, faz lá todo um relatório de regras, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. É um legalista, ao invés de exercitar o domínio próprio. Por exemplo, ele chega em casa, eu tenho prazer, hoje eu não posso mais por causa dos remédios que eu tomo para a cabeça, né? Mas eu tinha prazer em tomar um cálicezinho de vinho com a minha avó, num jantar romântico, por exemplo. A gente tomava um cálice de vinho com muito sabor, muito gostoso, né? Algo muito romântico ali, e faz parte, né? Mas eu não vou tomar uma garrafa inteira, porque eu sei que eu vou cair no chão ali, vou passar vergonha na frente da minha amada, né? Então não vou fazer isso. É o exercício do domínio próprio. É mais fácil criar leis e dizer não pode, do que exercitar o domínio próprio, mas Deus quer que nós exercitemos o domínio próprio. Ele nos deu o Espírito Santo para isso. Então ele está dizendo aqui para os diáconos que esses homens, eles têm que ter domínio sobre o vinho e também sobre o dinheiro, sobre as riquezas, sobre a ganância, né? Eles não podem ser gananciosos. Então eu não posso ficar rico. Não é isso. Ganância e receber riquezas como bênção de Deus são coisas extremamente diferentes uma da outra. Se Deus te abençoar com muita riqueza, como foi com Salomão, louvado seja Deus. É dele que vem toda a riqueza do homem. E se Deus assim o abençoar, é bênção mesmo. Agora, aquilo não pode virar um Deus para você. O dinheiro, a riqueza, os bens que Deus te concede, não pode virar algo que seja uma cobiça. Ou seja, cobiça é colocar aquilo como um ídolo, né? Colocar aquilo como o alvo maior da sua vida, acima de Cristo, acima de Deus. Então, a cobiça é isso, é você estar correndo atrás do dinheiro como se ele fosse algo mais necessário do que servir à igreja e a Cristo, né? Então, a cobiça é diferente de ficar rico. Não tem problema nenhum ficar rico, tá? Então, aqui ele está falando que tem que ter esse domínio próprio, e esses homens sabem refrear os seus desejos e impulsos do coração. Eles sabem puxar o freio de mão, eles são maduros para isso. Veja, não tem muita diferença dos presbíteros, né? Aliás, não tem nenhuma diferença. Uma única diferença que está colocada aqui é que os presbíteros têm uma missão diferente dos diáconos. Qual é a missão, vocês lembram? Apto a ensinar. Presbíteros são os pastores mestres da igreja, são os que ensinam a palavra. O diácono não é chamado especificamente para isso. Mas ele não pode nunca pregar? Não, aqui não está escrito isso. Mas ele não foi chamado para isso. Oficialmente ele foi chamado para auxiliar o ministério dos presbíteros, né? Então, ele tem que ter esse caráter também maduro, a ponto de ter domínio próprio, e eles são aptos a reprimir os desejos da sua própria carne. É isso que Paulo quer dizer aqui. Eles refreiam o desejo de buscar dinheiro, de ficar colocando a mente o tempo todo na ganhar dinheiro, trabalhar e juntar dinheiro, né? Ganancioso, sórdida ganância, né? Cobiçosos disso, e também não dado ao vinho, ou seja, aqui fala das paixões da carne, né? Aqui, quando Paulo fala de vinho, é lógico que ele está dando aqui um exemplo específico, mas não é somente, porque o vinho ou a bebida alcoólica é o que mais
vicia, não é? Então aqui não o homem de Deus, especialmente aqui os diáconos, não podem ser viciados na bebida alcoólica, e obviamente ele vai outros produtos que podem causar dependência, inclusive jogatina, né? Inclusive o vício de pornografia, inclusive qualquer outro vício. Ele está falando aqui de vícios, não dado a vícios, é isso que ele quer dizer. Qualquer vício imoral, se é vício já é imoral, né? Então qualquer vício ele não pode ter, ele tem que ter domínio contra os seus impulsos que levam aos vícios. Depois ele complementa, ele diz que eles sejam, está no versículo, onde é que está aqui? 9, né? Perdão, vou pular o 9 aqui, vou lá para o 10, que eles sejam, também que sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. Queridos, a igreja precisa entender que esse serviço de avaliação e treinamento dos oficiais de uma igreja é bíblico. A igreja que não treina um oficial, um aspirante ao oficialato, antes de o oficializar, ela errou feio. Ela errou feio, porque muitos têm o desejo, mas nem todos serão aptos para aquilo. Precisa passar por uma experiência, ou precisa passar por um teste, né? Uma avaliação. E quem faz essa avaliação? Os presbíteros mais antigos, que são os homens mais maduros diante de Deus, para que eles possam fazer essa escolha, como Paulo ordena Timóteo e Tito, para que escolham presbíteros, ou oficiais, né, a gente pode dizer, para as igrejas de Creta, Tito em Creta, Paulo em Éfeso. Então são os homens oficiais do ministério anterior, o ministério mais antigo, que vão treinar e preparar esses homens. É óbvio que depois a membresia também terá a sua participação para que sejam ou não oficializados definitivamente diante da igreja. A igreja tem o direito, nós entendemos assim, de mostrar, através de documentos, de provas irrefutáveis, se aquele homem tem ou não pecados graves que o desqualifiquem. A igreja pode fazer isso, né? E tendo essa junta da igreja com provas, como diz lá em 1 Timóteo 5, né, tudo tem que ser feito de acordo com a Bíblia, não com o que eu acho, penso, ou a igreja fulana de tal faz assim, ou a ciclana de tal faz assado. Não interessa o que está na palavra de Deus, né? Então, nós vamos pegar o que está na palavra de Deus, como Paulo diz, e esses homens são os que escolhem e oficializam outros novos oficiais, né? Então, eles sejam, experimentados. Aqui o conceito de examinar os candidatos, né, ao diaconato, como eu já disse, é totalmente bíblico. Eles devem passar por um período de treinamento. Aqui diz que eles sejam, versículo 10, né, que sejam esses primeiramente experimentados. Veja, esses experimentados, obviamente, você sabe disso, eu não preciso nem falar. Mas ele tem que passar por um tempo, não é? É um tempo de treinamento. Não dá para você saber de um dia para o outro, o cara é bacana, o cara é bom, o cara... Ou esse irmão, né, não leva jeito, não tem, né, as aptidões. Não dá, precisa de um período, né? Um período mínimo aí que a gente, né, pode estipular, cada igreja tem o seu período aí, não é? Mas precisa passar por esse período, né, para a avaliação dos irmãos que estão na liderança, que são os homens que vão responder diante de Deus pela igreja. Porque fica fácil a membresia falar, não, eu acho que está errado isso aí, a gente tem que escolher, mas você vai responder diante de Deus pela igreja? Não, não vou. Quem vai responder diante de Deus pela igreja? Os guias, não é? Então são eles que têm que pôr os homens ou não, porque senão eles vão pagar o preço. Você não vai. Você vai passar batido lá o dia da glória, você vai entrar tranquilo. Mas os homens de Deus, os presbíteros, eles vão ser cobrados. Quem mais é dado, mais é cobrado. Exatamente, minha irmã. Então, Hebreus 13, 17 diz isso, né? Que os guias vão prestar conta diante de Deus.
Se os guias vão prestar conta diante de Deus, são eles que têm que tomar conta de tudo isso. Porque o irmãozinho novo lá, membro da igreja, ele não sabe quem é quem. Um irmão lá bonzinho que dá um pirulito para ele, esse é meu candidato, eu vou votar nele. Mas ele não tem noção nenhuma se aquele irmão tem ou não caráter para isso, tem ou não aptidão para isso, precisa passar por todo esse teste. E os homens que Deus levantou são os homens que mais têm clareza para fazer isso. Então, sejam experimentados, né? Eles devem ser treinados por esses oficiais também, que já estão na ativa, né? Oficiais mais maduros, mais experientes da igreja, dando exemplo para ele, pegando na mão dele, ensinando, avaliando, e depois também passar pelo crivo, sim, da comunidade, né? Paulo diz na sequência, no versículo 12, que o diácono deve ser também marido de uma só mulher e governe bem seus próprios filhos e sua casa. Aqui nós já vimos isso nos detalhes que nós vimos lá dos presbíteros, então nós não vamos falar sobre isso, né? O versículo 12, a gente pode fazer um resumo, dizendo que da mesma forma que foi lá para os presbíteros, aqui também encaixa para os diáconos. Qual é a máxima aqui? A frase que eu poderia resumir é que o lar, ou seja, a família, é o laboratório do homem de Deus. A família, a maneira com que ele cuida da esposa, de uma maneira correta, conforme Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, ele tem amado a sua esposa, ele tem colocado a sua esposa acima do trabalho, acima dos pais, né? Que aí os pais já passaram a segundo plano. Depois que o homem casa, a mulher casa, papai e mamãe ficaram em segundo plano. E ele precisa, especialmente o homem, né? Precisa deixar pai e mãe. Ele não pode deixar de honrar pai e mãe, isso é uma coisa. Mas ele não pode continuar debaixo das asas do papai e da mamãe. Ele tem que deixar pai e mãe. Os dois conceitos permanecem. Honrar pai e mãe, mas ele precisa deixar pai e mãe. Ou seja, ele já não está mais debaixo do governo da mamãe ou do papai. Ele precisa ser independente, autônomo, né? E precisa cuidar bem da sua casa, olhando em primeiro lugar para sua esposa, depois para os filhos. Esse é o laboratório do homem de Deus. Eu disse que não ia falar nada, mas já falei um monte de coisa, né? Então tá, versículo 12, avançamos aí um pouquinho, né? Paulo chega no versículo 13 e ele diz aqui a conclusão de Paulo. Paulo chega a uma conclusão, que ele diz que os diáconos, eles vão receber 2 prêmios, se eles forem fiéis. Verso 13 diz assim: pois os que desempenham, pois aqui, claro, está mostrando que Paulo então chegou a uma determinada conclusão. Ele diz assim: os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer? Em primeiro lugar, o primeiro prêmio, por assim dizer, né? Acho que a palavra seria um prêmio, né? Eles vão ganhar de Deus, em primeiro lugar, justa preeminência. Isso significa que eles vão receber uma excelente posição, significa uma posição espiritual, é uma honra. Eles vão receber como se eles fossem honrados pela igreja, respeitados pela igreja. Eles vão vão chegar a uma posição de honra diante de Deus e da igreja, né? É mais ou menos aquilo que Jesus diz lá nos evangelhos, quando ele diz lá em Mateus, por exemplo, Mateus 25, 21, ele diz que ele deu talentos a alguns homens, a parábola diz isso, né? E aquele que pegou aquele talento e desenvolveu aquele talento, e ele trabalhou, né, para desenvolver aquele talento, então chega no final, quando Jesus o Senhor, né, vem prestar contas, e chega aos servos e pergunta: e aí, como é que foi o seu período aí de trabalho? Olha, Senhor, o Senhor me deu isso e eu granjeei isso, então eu procurei desenvolver o que eu pude, tipo assim, né? Procurei desenvolver o talento que o Senhor me deu. Não fiquei com o talento enterrado, eu desenvolvi, né? E aí o Senhor responde para ele: servo bom, muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco te coloquei, sobre o
Sobre o pouco fosses fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É um chamado de honra. Já pensou o Senhor chegar para nós, cada um de nós chegar e dizer, muito bem, servo bom e fiel. Como será gostoso lá na glória, né? É glória, ouvir isso, né? Servo bom e fiel, né? Apesar de você foi fiel. Apesar de você mesmo, você foi fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Ah, irmãos, isso eu quero ouvir do Senhor. Eu não sei se eu vou ouvir, mas eu pretendo ouvir. E estou fazendo de tudo para ouvir. Não é fácil, mas a gente tem que pagar o preço. Então, aqui seria isso. Então, seria primeiramente, eles vão alcançar uma posição de honra, e não somente lá diante de Deus, mas aqui já dentro da sua igreja, onde ele serve, onde ele tem sido fiel, onde tem sido parceiro, onde tem sido respeitável, onde ele tem sido realmente um homem ativo, mas não somente nas atividades, ele também é um homem de caráter, ele tem se mantido puro e santo, né, todas essas qualificações que diz aqui. Então ele vai receber honra também dos irmãos da igreja, né? É lógico que não todos, porque nem todos têm coração de carne, né? Então a gente sabe que no meio de ovelhas tem alguns que não são muito ovelhas, né? E a gente passa por tudo isso. Mas daqueles que são verdadeiramente ovelhas, eles vão ser honrados, eles vão ser respeitados, né? Vão ser realmente homens que receberão, não é glória para eles, mas vão receber respeito dos irmãos, né? No mínimo, aquilo que em Hebreus 13 também fala, né? Que os irmãos não vão dar trabalho para esses homens, tanto presbíteros como diáconos, né? Para que esses homens não façam trabalho chorando, né? Tem pessoas que fazem com que a gente faça o trabalho chorando, mas outros, graças a Deus, a grande maioria são irmãos que são parceiros e são maduros e não dão trabalho e facilitam o trabalho dos diáconos, facilitam o trabalho dos presbíteros, né? Então esses são os que respeitam o seu governo da igreja. Em segundo lugar, Paulo diz que eles também receberão intrepidez na fé em Cristo Jesus. Isso significa que eles vão ter uma liberdade tal, uma ousadia na fala dele diante de Deus e dos homens, que eles vão compungir corações. Eles vão ser homens de testemunho e de palavra na hora que eles abrirem a boca, no comportamento deles, que eles vão impactar a sua geração. Essa palavra está muito em voga, né? Vão impactar o seu meio, né? Vão impactar a sua geração. Quem fez isso? O primeiro grupo de diáconos, teve um lá que fez isso. Ele não exerceu o seu diaconato, porque ele morreu naquele mesmo dia, mas foi Estevão. Estevão foi o primeiro diácono mártir, e a palavra dele ecoa até hoje no mundo. Que pregação de Estevão! Acho que nenhum presbítero pregou como ele. Que pregação do irmão Estevão! Ele era um diácono. Então, seria mais ou menos isso, ele vai ser intrépido na hora de falar da fé em Cristo Jesus. Eu pulei o versículo 9 de propósito, e agora eu vou emendar com o versículo 13, porque o versículo 9 diz assim, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. O que Paulo quer dizer com isso? Conservando ou preservando o mistério da fé, ou a fé no coração dele. E quando ele fala mistério, ele não está falando de uma coisa que ninguém entende, mas ele está falando que aquele mistério da fé, que ele já entendeu, porque Deus revelou o mistério da fé. E quando ele fala do mistério da fé, ele está falando do quê? Ele está falando da revelação de Jesus Cristo. Ele é o precursor ou o autor da nossa fé. Quando a gente entende o mistério da fé contido nas Escrituras, que fala, as Escrituras de capa a capa, fala de Cristo e do seu ministério. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai ver que tudo aponta para Jesus. Toda a história bíblica vai apontar para a redenção. Por quê? Porque se não fosse apontar para a redenção, não serve para pecadores como nós. Qualquer historinha que estiver na Bíblia que não aponte para a redenção, não vai levar a gente para o céu. E se não vai levar a gente para o céu, por que ela estaria na Bíblia? Então tudo que está na Bíblia aponta para Jesus Cristo, aquele que nos leva para os céus. A redenção, o máximo, a história máxima
A história bíblica, quando a gente estuda teologia bíblica, o ápice é a redenção. O ápice é a redenção. E a redenção só tem um nome: Jesus. Ninguém é salvo por nenhum outro nome dado entre os homens, a não ser por Jesus Cristo. Então esses homens aqui, eles estão conservando essa fé em Jesus Cristo, né? Preservando esse mistério da fé, mantendo a sua mente, a sua consciência pura, pelo apego a essas verdades reveladoras sobre Deus na pessoa de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Esses homens são homens cheios da palavra de Deus. São homens que estão ali, como ele diz aqui, têm a consciência limpa, a sua mente é tão translúcida, é tão transparente, é tão clara a respeito da obra de Jesus, da pessoa de Jesus, que ele não tem dúvida nenhuma, por isso ele tem uma consciência tranquila. É como que Paulo disse, né? Eu sei em quem tenho crido. Desculpa, é Paulo que disse isso, até estou me confundindo. Desculpa, irmãos, a mente não está boa, mas a consciência ainda está limpa, irmão, graças a Deus, né? A mente já está uns parafusos soltos aqui. Mas, como diz Paulo, né? Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho convicção em quem tenho crido. Então esses homens não se deixam levar. Com Estevão, ele estava lá sendo apedrejado, e o diácono ali apanhando, aliás, antes de ser apedrejado, ele já sabia que tinha uma multidão ali para arrancar os seus olhos, sua pele, seus braços, iam detonar Estevão. Como? Ele ia, né, morrer, ele sabia que ele estava dando os últimos suspiros, então ele aproveitou os últimos atos de respiração, de batimentos cardíacos, para falar de Jesus e mostrar para aqueles homens que eles estavam errados. E ele foi intrépido. Vocês lembram da história? Como ele foi corajoso, chamando mesmo eles de que eles estavam no caminho errado. Ele foi firme na pregação. E quem geralmente é firme na pregação vai receber pedrada, né? Como Estevão. Então, ele é um homem que tem essa convicção. Então os diáconos devem manter essa boa consciência através de uma convicção forte e sincera sobre a revelação de Deus. Eles precisam ter essa fé bíblica, robusta, porque essa fé preserva uma boa consciência para que ele tenha. Olha só que interessante. O conhecimento bíblico do mistério da fé leva a uma boa consciência, ou seja, a sentimentos de paz, sentimentos, né, no seu coração, que também leva a uma excelência e fidelidade no seu serviço. Os jovens vão se lembrar, gente, nós tivemos uma aula, agora não me lembro se foi o ano passado ou retrasado, mas nós tivemos uma aula onde nós falamos de 3 pontos, vocês se lembram? Primeiro, ortodoxia. O que é ortodoxia? É uma doutrina correta. O conhecimento correto, a convicção de fé correta, ou seja, a doutrina correta, leva à ortopatia. Lembram-se disso? Patia, sentimentos, a um sentimento correto, a um coração tranquilo, a um coração com sentimentos bíblicos, por assim dizer, gerados pela ortodoxia, pelo conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico gera sentimentos corretos começa dentro do coração, e isso gera uma ortopraxia. O que é ortopraxia? Uma prática correta, segundo Deus. Ortodoxia gera ortopatia, que gera ortopraxia. Que lindo isso, é o que Paulo está falando aqui, né? O conhecimento do mistério da fé leva a um sentimento de uma consciência limpa, que faz com que o diácono possa ser o que ele vai ser no versículo 13. Aí vai para o versículo 13. Ele vai agir corretamente, ele vai ser um homem que vai desempenhar bem o diaconato, e com isso ele vai ser galardoado com esses 2 presentes, não é? Que fala ali no versículo 13, ok? Então tá.
encerrando, vamos a algumas considerações finais. Queridos, eu vou ler rapidamente o texto de Atos 6. Atos 6, a gente tem a primeira evidência aqui de um estabelecimento de diáconos para o serviço de homens para o serviço diaconal. Aqui não aparece em nenhum momento a palavra diácono, mas é bem provável que esse texto fale sim sobre a instituição dos primeiros diáconos. Vamos lá, eu vou ler. Capítulo 6 de Atos, de 1 a 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles não podiam deixar o ministério da palavra, eram os primeiros presbíteros, né? Os apóstolos eram os primeiros presbíteros. Ok, versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, ou seja, a partir da imposição de mãos do ministério anterior, eles se tornaram então oficiais da igreja, né? Pela imposição de mãos do ministério. Versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui. O que nós vemos aqui? Eu vou colocar alguns pontos rapidamente aqui, para a gente entender sobre esse texto e sobre o que eu falei um pouquinho também das qualificações dos diáconos lá em 1 Timóteo 3. O que nós vemos aqui? Nós vemos que, primeiro, hoje não existem mais apóstolos, nós sabemos disso, não existem mais apóstolos, nos termos dos 12 e de Paulo. Nós sabemos que, então, os sucessores dos apóstolos são os presbíteros. Presbíteros são os sucessores dos apóstolos. Fazer um apanhado geral, tudo que nós falamos desde 1 Timóteo 3:1, né, até aqui, nós vamos fazer esse apanhado geral. Não existem mais apóstolos, existem presbíteros, que são os supervisores e pastores da igreja local. Segundo, os apóstolos foram os primeiros presbíteros da igreja primitiva e também serviram como diáconos por algum tempo. O que eu quero dizer com isso? Que se uma igreja, por algum motivo, não tiver nenhum diácono disponível, os presbíteros não podem estar aí com mimimi para deixar de fazer algum serviço que seja indispensável. A gente vem, a gente limpa, a gente corta a árvore se precisar. Antigamente até cortava, agora não corta mais, né? Porque senão a gente cai e morre, né? Então a gente tem irmãos mais novos que fazem isso para nós. E aí tem muita coisa que a gente faz ainda. Não tem problema nenhum, né? Vir aí, arrumar mesa, arrumar cadeira, servir, mas não é a função principal. Vocês viram aqui que os apóstolos disseram: não é conveniente que nós abandonemos o ministério da palavra. A igreja precisa, em primeiro lugar, da palavra, mas também precisa de auxílio, de alimento, de administração financeira, né? Então vamos levantar auxiliares para nós. Foi isso que eles fizeram, né? Esses irmãos, para que eles tivessem tranquilidade de continuar na oração e no mistério da palavra, né? Terceiro lugar, os 2 únicos ofícios da igreja cristã são diáconos e presbíteros, já falei sobre isso. Quarto lugar, diáconos cuidam das mesas, ou seja, cuidam das necessidades físicas e administrativas da igreja local, que é uma demonstração prática do amor de Cristo que supre a sua noiva. Eles são uma extensão das mãos amorosas do noivo que cuida da noiva. Os diáconos são isso. Viram como é importante a missão do diácono? Como é abençoador e também de grande responsabilidade ser um diácono numa igreja?
Eles são as mãos de Cristo que suprem, que cuidam, que proveem as necessidades da membresia, do ministério. E eles também apoiam o ministério local, não é? Mas eu quero dizer uma coisa, o seu ministério não é, como muitos dizem, um ministério secular. Não, os diáconos, o ministério não é secular de jeito nenhum. Aliás, todo ministério dentro da igreja é espiritual. O ministério do diácono é um ministério espiritual, por isso, quando os apóstolos escolheram lá, no capítulo 6 de Atos, eles tinham que ser homens cheios do Espírito e de sabedoria, e homens que fossem íntegros, homens que fossem, como diz aqui, de boa reputação, homens cheios da palavra e do Espírito. Vocês viram que Estevão pregou, ele não levantou uma pena como diácono, mas ele pregou e morreu, né? Então eles têm que ser cheios do Espírito e sabedoria. O que mais? Quinto lugar, os diáconos, eles se esforçam para preservar a unidade e a harmonia do corpo de Cristo. Eles são como amortecedores ou retentores de choque para a igreja. O que significa isso? Que eles pegam essas controvérsias para resolver. Esses 7 homens escolhidos aqui, não iam ficar mandando WhatsApp lá para os apóstolos, ou ligando para eles, e dizendo assim, irmão, e aí, faz assim, faz assado? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eles tinham que vir para resolver, para servir, para deixar os apóstolos em paz, estudando a palavra, pregando a palavra. Eles não podiam ficar com meio termo, né? Por isso tem que ser homem de palavra, eu estou lá para resolver. Como uma irmã que saiu daqui da igreja, muito querida, ela sempre dizia, né? Nós estamos aqui para ser... Puxa, me esqueci. Para ser... Não é para ser demanda, é para ser... Como? Recurso. Muito obrigado, irmãos. Os diáconos estão aqui para serem recursos e não demandas. Eu tinha um chefe que falava assim para mim, quando eu tinha dúvida para resolver alguma coisa, e às vezes a coisa era boba, né? Mas eu ficava em dúvida, eu falava, vou lá perguntar para o meu chefe, e o chefe falava assim, escuta, você está aqui para resolver o problema ou você faz parte do problema? Porque tem gente que está lá para ajudar, mas faz mais parte do problema do que para resolver, então é melhor ficar de fora, né? Não dá. Então, eles estão ali para resolver. Eles estão como resolvem essas questões. Quem diz que os diáconos precisam ser esses amortecedores ou retentores de choque para a igreja, né? Para resolver controvérsias, é o irmão Tabit, é um africano, pastor Tabit, Amibiwili, difícil o nome dele. Ele escreve um livro chamado Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis. Esse livro é maravilhoso. Eu estudei muito esse livro para falar sobre presbíteros e diáconos há muitos e muitos anos atrás, né? Da editora Fiel. Muito bom esse livro. Então ele fala sobre isso. Diáconos também apoiam o ministério da palavra e o ornamentam, como eu já disse. Depois, na sequência, diáconos devem ser escolhidos e treinados pela liderança vigente e confirmados pela congregação, sim. E é saudável, ou seja, nem sempre é possível, mas é saudável para a igreja que eles sejam homens de dentro da igreja local, bem conhecidos, como era o caso daqueles 7, eram conhecidos da comunidade, dos discípulos, né? É importante que fossem homens conhecidos dentro da igreja local, e homens de confiança da liderança e também da igreja local, da membresia, homens de confiança. Homens que estão ali, está marcado um determinado evento dentro da igreja, ele está lá presente, ele se faz presente, né? Ele tem nos cultos, ele é um homem assíduo, né? É lógico que nem todos os cultos a gente pode estar presente, às vezes dá uma dor de barriga, ou às vezes dá algum outro problema e a gente não vem, né? Mas isso aí é justificável, não é? Nem sempre a gente pode vir. Por isso que a gente tem sempre uma pluralidade, para não ficar só com um diácono, quando não tem, a gente fica aí perdido, não sabe nem por onde abrir a igreja, né?
Não, a gente tem que ter uma pluralidade, não é? O que mais? Os diáconos devem ser sensíveis às necessidades da membresia e do ministério e precisam ser rápidos e diligentes nas suas ações. Se recebem uma demanda de algo que é importantíssimo, imprescindível, não pode deixar para amanhã. Não pode. Vão ter que correr atrás, vão ter que ter consenso e vão ter que resolver o problema. Ah, mas precisa da decisão de um fulano, não, vai correr atrás. Vai correr atrás. Tem que resolver aquilo. É extrema urgência. Por exemplo, casos de necessidade de alimento de uma família. Como é que eu vou deixar uma criancinha sem leite até amanhã? Gente que não tem coração faz isso, né? Só pode. Então não pode deixar para amanhã. Uma necessidade de medicamento, uma necessidade de auxílio hospitalar, por exemplo, não? Um acidente que acontece. Não pode brincar com essas coisas, irmão. Não pode. Né? Tem que ser uma assistência extremamente rápida. Né? Tem que ser sensíveis a isso. E também tem que ter um coração também de levar essas situações de uma maneira branda para não ser agressivo nessas situações. Tem que controlar a língua também, né? O jeito de falar, o jeito de expressar, o jeito de conversar. E por último, os diáconos e presbíteros, fechando tudo que nós estudamos sobre eles, diáconos e presbíteros, os diáconos e presbíteros não... Preste bem atenção nisso aqui, irmãos, porque tem igreja que está colocando aqui fardos desnecessários em cima dos homens. Diáconos e presbíteros não necessitam de quaisquer outras qualificações além das especificadas na palavra de Deus, que nós vimos aqui em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Lógico, não se excluindo a necessidade de aprimoramento ministerial. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: se um irmão, ele deseja o episcopado, como diz lá em 1 Timóteo 3:1. Eu desejo ser um pastor, um pregador. Ok, vai passar pela experiência. Tem as qualificações de 1 Timóteo 3, Tito 1? Tem. O primeiro passo foi dado, é lógico. Pode ser engajado no ministério pastoral, ele vai passar por um treinamento, porque ele também precisa ser apto a ensinar. Às vezes a pessoa tem todas aquelas características, é um homem de boa reputação, mas ele não tem a aptidão, então ele não pode ser um presbítero, por exemplo. Então ele vai passar por um aprimoramento, Embora não esteja contido aqui, é lógico que primeiramente ele precisa ser um homem de honra, né? Ele precisa ser um homem de caráter. Para ser modelo de uma igreja, ele precisa ser um homem de caráter, porque ele está representando Cristo, o Santo dos Santos, o Deus Santíssimo. Então ele precisa ser o representante que expressa Cristo para diante da igreja com santidade. Né? Mas ele também precisa ter algumas qualificações, embora isso não esteja na Bíblia, não é? Então eu estou dizendo assim, para ser um presbítero ou um diácono, ele não precisa ter um treinamento formal, apesar de que isso é necessário para que ele desenvolva bem o seu ministério. Amém? E mais uma vez, nós vamos encerrar com uma oração, para que Deus esteja preservando as vidas desses homens. Queridos, já são poucos. Que Deus tenha misericórdia desses homens. Não são muitos aqueles que estão aí corajosos o suficiente para se colocarem à disposição. Então que esses que estão aí dando a cara a tapa, né, por assim dizer, né, popularmente falando, que Deus preserve esses homens de pé. Nós precisamos deles, irmãos. Nós precisamos dos nossos diáconos, nós precisamos dos nossos presbíteros, porque senão isso aqui não vai ser mais igreja, vai ser um clube, vai ser qualquer outra coisa menos igreja. Se nós não tivermos o ministério da palavra funcionando adequadamente, não é mais igreja. É uma associação aí de qualquer outra coisa. Então, queridos, vamos orar por esses homens mais uma vez? Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, mais uma vez eu clamo, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de homens pecadores, sujeitos às paixões mundanas, como eu e os meus companheiros.
Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, porque nada podemos sem Ti. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos fortaleça os nossos joelhos trôpegos, para que possamos andar retamente e não sendo escândalo para aqueles que vêm atrás de nós. Senhor, eu peço que o Senhor nos preserve, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. Que o Senhor purifique nossas mentes e o Senhor esteja gerando cada dia mais dentro de mim e dos meus irmãos e de todos os homens dessa comunidade um temor de Deus. Um temor que nos leve a gemer diante da Tua santidade, para que nós também sejamos santos, como Tu és santo. Ó Senhor, e dessa forma, que essa igreja nunca tenha falta da verdadeira pregação da palavra aqui nesse púlpito. Que nunca falte a exposição bíblica fiel neste púlpito, Senhor. Eu te peço, eu te imploro por isso, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém.